Olá, senhoras e senhores. Boa tarde. Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados da Mills, referente aos resultados do segundo trimestre de 2025. Estão presentes hoje conosco o Sr. Sérgio Caria, CEO, e a Sra. Renata Vaz, CFO e diretora de Relações com Investidores. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone de Q&A e digite seu nome e companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar seu microfone para fazer perguntas. Esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência, relativas às perspectivas de negócios da Mills, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da diretoria da companhia, que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que fatores políticos, macroeconômicos e outros fatores operacionais podem afetar o futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Para abrir a videoconferência do segundo trimestre de 2025, passo a palavra ao Sr. Sérgio Caria. Boa tarde a todos. É um prazer estarmos juntos novamente para comentar os resultados da Mills referentes ao segundo trimestre de 2025. Encerramos mais um trimestre com resultados consistentes, refletindo a continuidade da nossa estratégia focada em crescimento sustentável, eficiência operacional e alocação disciplinada de capital. Seguimos mantendo a nossa disciplina na execução apoiada por um portfólio de alta qualidade e rigor na originação de contratos, o que nos permitiu avançar com solidez e rentabilidade, mesmo diante de um ambiente macroeconômico ainda marcado por incertezas e com forte volatilidade ao longo deste período. Começando pelo slide 3, falamos dos destaques do segundo trimestre, onde entregamos mais um período de resultados sólidos, impulsionado pelo crescimento da receita líquida, expansão de margens e geração de caixa robusta. Esses resultados refletem a consistência da nossa estratégia com foco na alocação de capital disciplinada, excelência operacional e no fortalecimento da nossa plataforma multiproduto. A receita líquida no trimestre foi de R$ 450 milhões, um crescimento de 22% na comparação anual. Dentro desse resultado, a receita de locação cresceu 20%, novamente com expansão em todas as unidades de negócio, com destaque para a nossa Business Unit Pesados e pela contribuição relevante do segmento de intralogística, que segue registrando avanços importantes e ganhado cada vez mais tração. Nosso EBITDA ajustado atingiu R$ 227 milhões, com margem de 50%, um avanço de quase 26% em relação ao segundo trimestre do ano passado, mostrando mais uma vez a evolução contínua da nossa eficiência operacional. Já o lucro líquido foi de R$ 87 milhões, com uma margem de 19%, enquanto o lucro líquido caixa somou R$ 152 milhões, com uma margem de 34%, reforçando a qualidade dos nossos resultados. Reafirmando nosso compromisso com a geração de valor para os nossos acionistas, anunciamos a distribuição de R$ 48,9 milhões em JCP juros sobre capital próprio, referentes ao resultado deste segundo trimestre, com pagamento previsto para o fim de agosto. No que diz respeito à geração de caixa, nosso fluxo de caixa operacional ajustado foi de R$ 114 milhões, um crescimento de 31% em relação ao mesmo período do ano passado. Por fim, seguimos com uma estrutura de capital saudável e otimizada. Encerramos o segundo trimestre deste ano com alavancagem de 1,4 vezes dívida líquida e EBITDA ajustado, sendo este o terceiro trimestre consecutivo de estabilidade e significativamente abaixo dos nossos covenants estabelecidos. Além disso, tanto o nosso custo médio como o prazo médio da dívida seguem apresentando melhora, com o custo apresentando redução para CDI mais 1,4% ao ano e prazo médio postergado para 3,6 anos.
mantendo o nosso balanço saudável e nossa estrutura de capital cada vez mais otimizada, o que nos gera flexibilidade financeira para seguir executando nossa estratégia de crescimento, mesmo em um ambiente macroeconômico ainda desafiador e instável. Indo para o slide 4, outro destaque importante do trimestre foi o anúncio, no início de julho, da aquisição dos ativos da Next Rental. A Next Rental é uma subsidiária do Grupo PESA, que é a concessionária Caterpillar, referência na região sul do país, e que possui mais de 70 anos de atuação. Com sede em Curitiba, lá no Paraná, e filial em Betim, Minas Gerais, atendendo hoje em mais de 14 estados e com um portfólio completo de máquinas, principalmente linha amarela e empilhadeiras, e forte atuação nos segmentos de construção civil, industrial, rodoviário, mineração, florestal e agrícola. O racional estratégico por trás dessa aquisição foi claro: ampliar a presença da Mills em segmentos nos quais ainda tínhamos pouca participação, como mineração, florestal e algodão, e aumentar ainda mais a participação de contratos de longo prazo em o nosso perfil de receita. Com essa transação, adicionamos 738 equipamentos ao nosso portfólio, principalmente máquinas de linha amarela, caminhões adaptados e empilhadeiras, além de 210 colaboradores qualificados com grande experiência no setor. Além disso tudo, a transação fortalece nossa presença regional, especialmente na região sul do país, onde vemos espaço para crescimento com qualidade. Estamos muito entusiasmados com essa aquisição e confiantes de que ela será mais um passo relevante na nossa jornada de crescimento sustentável. Seguiremos atentos a oportunidades e disciplinados na execução, sempre com foco em gerar valor para nossos acionistas, também por meio de crescimento orgânico. Dando sequência no slide 6, seguimos investindo na expansão da nossa plataforma multiproduto com um foco muito claro: aumentar a previsibilidade de receita e aprofundar o relacionamento com os nossos clientes. No segundo trimestre, cerca de 83% da receita líquida de locação veio da unidade de rental, enquanto os outros 17% vieram da unidade de formas e escoramentos. Temos trabalhado de forma estruturada e estratégica para aumentar a participação de receitas mais recorrentes, priorizando contratos de longo prazo. A nossa proposta de entregar soluções multiproduto tem se mostrado bastante acertada e isso se reflete em avanços concretos, especialmente com o fortalecimento da unidade de pesados e expansão da unidade de intralogística, que ambas continuam ganhando relevância dentro do nosso portfólio e que já representam 18% e 10%, respectivamente. Esses dois pilares têm sido fundamentais para alavancar o nosso crescimento neste trimestre. Como resultado dessa estratégia, em contratos de longo prazo, passaram a representar 50% da receita de locação no segundo trimestre do ano de 2025. Um avanço importante quando compararmos aos 40% registrado no mesmo período do ano passado. Esses movimentos reforçam nosso posicionamento como parceiro estratégico dos clientes, ao mesmo tempo em que tornam nossa geração de receita mais previsível e resiliente ao longo do tempo, algo fundamental em um ambiente macroeconômico ainda volátil. Também vale ressaltar que encerramos o trimestre com uma frota de mais de 15 mil equipamentos e 48 mil toneladas de formas e escoramentos, consolidando a Mills como uma das líderes do setor de locação de máquinas e soluções de engenharia no Brasil. Com isso, passo a palavra para a Renata, nossa CFO e DRI, que vai detalhar os principais destaques financeiros no trimestre. Obrigada, Caria. Indo para o slide 7, a receita líquida do segundo trimestre de 2025 totalizou 450 milhões, aumento de 21,6% em relação ao segundo trimestre de 2024, impulsionado principalmente pela expansão da receita de locação, que apresentou novamente crescimento em todas as nossas unidades de negócio. O resultado reflete também a expansão do nosso portfólio de soluções, a maior penetração em diferentes segmentos de mercado e a busca constante por eficiência e proximidade com o cliente. No gráfico à direita, os custos totalizaram 122 milhões, um aumento de 23% em relação ao segundo trimestre de 2024, principalmente devido à expansão da atividade de locação e o maior consumo de peças em pesados,
para a mobilização de novos contratos. As despesas somaram 90 milhões, uma melhora de 3,6 pontos percentuais em relação à receita líquida quando comparado ao mesmo período do ano anterior. A redução das despesas em relação à receita reflete os esforços em curso da companhia para otimizar sua estrutura de pessoal e aprimorar a eficiência operacional, desde o redesenho organizacional até uma gestão mais eficaz de alavancas operacionais e fiscais. No próximo slide, número 8, o EBITDA ajustado alcançou 227 milhões, com crescimento de 26% e margem de 50,5%. A melhora no EBITDA decorre da combinação entre o crescimento da receita e o controle disciplinado de custos e despesas. Além disso, os ganhos de produtividade advindos das iniciativas de melhoria contínua e ganho de alavancagem operacional em SG&A contribuíram de forma relevante para a elevação da rentabilidade. No gráfico à direita, o lucro líquido totalizou 87 milhões no segundo trimestre, com crescimento de 23% em relação ao mesmo período do ano anterior e margem líquida de 19%, impactado principalmente pelo maior saldo da dívida bruta entre os aumentos do CDI médio entre os períodos. No semestre, o lucro atingiu 155 milhões, um crescimento de 12% em relação ao primeiro semestre de 2024. Indo para o slide 9, o fluxo de caixa operacional ajustado foi de 114 milhões, crescimento de 31% sobre o segundo trimestre de 2024 e conversão de 50% do EBITDA em caixa, reflexo principalmente do aumento dos investimentos e da variação na contabilização deles entre os períodos, influenciada pela maior eficiência na gestão dos cronogramas de compra, recebimento e pagamento de máquinas. O CAPEX, conforme demonstrado à direita, totalizou 163 milhões no trimestre, com redução de 65% na comparação anual, sendo 93% concentrado na aquisição de ativos para alocação, principalmente alocados em unidades de negócio com maior potencial de crescimento, como pesados e intralogística. Gostaria de ressaltar nossa diligência na alocação de capital, que segue sendo nossa prioridade. Estamos constantemente analisando oportunidades de investimentos orgânicos e inorgânicos para acelerar o crescimento da companhia, focando em nossa estratégia de aumentar nossa penetração em mercados com forte potencial e previsibilidade de receita, como uma empresa multiproduto com soluções completas e integrada para nossos clientes. No próximo slide, número 10, encerramos o segundo TRI com dívida bruta de 1,6 bilhão e posição robusta de caixa ao fim do trimestre, de 519 milhões. O crescimento decorre das emissões de debêntures realizadas ao longo do ano passado, que reforçaram nossa estrutura de capital da companhia para apoiar nossas estratégias de expansão. O prazo médio do endividamento da Mills encerrou o trimestre em 3,6 anos e reduzimos o custo médio para CDI mais 1,4% ao ano, com tendência de redução contínua e refletindo nossa estratégia de otimização de estrutura de capital, atrelada à capacidade de acessar condições competitivas no mercado de capitais. A alavancagem média pelo indicador dívida líquida EBITDA ajustado permaneceu em patamar confortável e se mantendo estável pelo terceiro trimestre consecutivo, encerrando o segundo TRI em 1,4 vezes, significativamente abaixo dos covenants estabelecidos em nossos contratos financeiros. Em linha com o nosso compromisso e foco em disciplina financeira, combinando a otimização da estrutura de capital com a execução de nossa visão de crescimento, anunciamos no final de julho a realização da 11ª emissão de debêntures simples, em 2 séries, no valor de 500 milhões, sendo a primeira série com prazo de 5 anos, ao custo de CDI mais 0,96, e a segunda série com prazo de 7 anos, ao custo de CDI mais 1,08%. Os recursos da emissão serão destinados a reforço de caixa e continuidade na execução da estratégia de crescimento da companhia. Indo para as unidades de negócio, no slide 12, entregamos mais um trimestre de resultados positivos na unidade de rental, que registrou uma receita líquida de 376 milhões de trimestre, com crescimento de 23% em comparação ao mesmo período do ano passado,
novamente impulsionado pelo crescimento em todas as unidades de negócio, com destaque para BU de pesados e intralogística. Já o EBITDA ajustado atingiu 183 milhões no segundo trimestre, um crescimento de 28% em relação ao segundo trimestre de 2024, com margem EBITDA de 48,6%, reforçando a solidez operacional da unidade, o resultado das iniciativas de melhoria contínua e o foco da companhia na geração de valor sustentável. Por fim, no slide 13, ao olharmos para unidades de negócios, forma e escoramentos, registramos mais um trimestre com desempenho sólido, impulsionado pelo avanço dos projetos de infraestrutura em todo o país. O crescimento consistente é resultado de maior volume alocado e o aumento de preço praticado, reflexo da maior demanda e da nossa capacidade de resposta rápida às dinâmicas do mercado, gerando valor adicional nas negociações. Como resultado, a receita líquida totalizou 74 milhões, com crescimento de 15% em comparação ao segundo trimestre de 2024. O EBITDA ajustado totalizou 44,5 milhões no trimestre, crescendo 16% em relação ao segundo trimestre de 2024 e margem de 60%, com expansão de 70 bips na comparação anual. Encerramos assim a apresentação dos resultados, agradecemos a disponibilidade e o tempo de todos os participantes e passaremos agora para a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, clique no ícone de Q&A e digite seu nome e companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar seu microfone para fazer perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Pedro Tinel, do Itaú BBA. Pedro, seu microfone já está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a nossa pergunta. Eu tenho uma dúvida aqui, principalmente com relação à margem. Eu queria entender um pouco como que está a cabeça de vocês do ponto de vista de rentabilidade para o futuro. O que a gente ainda consegue extrair aqui de eficiências, reajustes de contrato. Como que a gente pode pensar também com relação à extensão da vida, né, útil desses novos contratos, como que a gente pode pensar a margem se comportando para os próximos anos. E também eu queria, essa primeira pergunta, e a segunda eu queria entender um pouquinho do lado da parte de formas e escoramentos. A gente tem visto bastante demanda, né, para infraestrutura aqui no país, a gente tem tido alguns atrasos de algumas obras, alguns inícios aqui que eram para o primeiro semestre, e também para o segundo semestre parece que a gente vai ter alguns atrasos. Como vocês estão pensando para isso em 2025 e também para 2026? Obrigado, meu pessoal. Pedro, boa tarde. Deixa eu começar aqui com a tua primeira pergunta. A nossa visão com relação à margem para frente, eu acho que a gente está num patamar de margens bastante saudáveis. Obviamente, a gente sempre tem esforços de sempre buscar melhoria de produtividade, redução de SG&A, mas não projetaria nenhuma mudança drástica nos nossos patamares atuais de margens. No tema de atrasos em forma de escoramento, ela não tem afetado a nossa demanda, né, para este ano. A gente até chegou a comentar que nós fizemos um CAPEX adicional para início do ano que vem, né? A gente começou a disparar CAPEX adicional para essa unidade de forma de escoramento, que começam a chegar os produtos no início do ano que vem. A gente está com uma visibilidade, um pipeline bastante interessante, importante já, e backlogs de contratos, para que a gente possa performar para este ano de 25 e, inclusive, uma boa visibilidade para o ano de 2026. Boa, pessoal. Obrigado, viu? Nossa próxima pergunta vem de Lucas Esteves, do Santander. Lucas, o seu microfone já está liberado. Boa tarde, Caria, Renata. Parabéns aí pelo desempenho do segundo tri. Queria entrar no tema aqui de leves, né, de plataformas elevatórias, e entender com vocês um pouquinho como que está a demanda por esse segmento. A gente vem vendo pesados ganhando cada vez mais relevância dentro da receita da companhia, isso ajuda em margens, mas eu ouvi até de um empresário esses dias que a gente nunca pode perder o foco no que construiu a companhia, né? E vocês sempre tiveram liderança aí na questão de plataformas elevatórias. Então, eu queria entender como que está a demanda nisso, como que está o foco de vocês para crescer nesse segmento e entender também um pouco sobre aquela estratégia de extensão da vida útil
das plataformas, como vem ocorrendo aí esse teste que estava em curso, por favor. Boa tarde, Lucas. Obrigado pela pergunta. Bom, acho que o nosso foco em leves sempre continua. A gente já vem trazendo, acho que um pouco mais de cor no tema de leves especificamente, por ele estar num período de prazo mais curto de contratos. Ele tem maior risco, né, no que tange a demanda, num cenário, né, mais restritivo em termos de juros, como a gente está vivendo hoje, né? Vocês viram que no segundo trimestre a gente ainda não tem nenhum efeito negativo, no que tange a demanda, mas tem riscos aí para o segundo semestre, né, ter uma compressão um pouquinho de demanda aí para o setor. Mas isso, né, não muda o nosso foco com o negócio, a gente continua, né, buscando sempre a liderança, alternativas para utilizar a força comercial que a Mills tem, inclusive, né, ajudado também com os novos contratos de pesado, os novos contratos de intralogístico, para que a gente ganhe tração também na nossa unidade de leves. No tema de extensão de vida útil, a gente já vem testando alguns equipamentos, ainda estamos em fase de testes, mas até agora bastante bem sucedidos, né? Como vocês sabem, a gente faz 2 ciclos de 7 anos nesses ativos, e a gente aí está testando aí mais um ciclo e, por enquanto, ele tem sido bastante bem sucedido. Perfeitamente. Obrigado, Caria. Boa tarde. Nossa próxima pergunta vem do Matheus Santana, da XP. Matheus, o seu microfone já está liberado. Oi, Caria, Renata, boa tarde. Eu tenho uma pergunta aqui relacionada a CAPEX, tá? Quando a gente pega o CAPEX ali, só a parte em ativo para locação e corporativo, excluindo a linha de M&A, está em um valor marginalmente menor ano contra ano, né? Eu queria saber qual que é a expectativa dessa linha, assim, para a próxima metade do ano. Se é ter uma desaceleração, se teve uma concentração na primeira metade do ano, ou se realmente vai ser um número parecido ano contra ano. E também qual que estão sendo os focos de segmentos, tá? Se ainda está mais pesado em intralogística e pesado. É isso aqui, tá? Obrigado. Matheus, boa tarde. Realmente, assim, se a gente compara tri contra tri, o nosso CAPEX ele está um pouco menor, parte dele em função do que a gente vem anunciado, que a gente não tem feito esse ano CAPEX em leves, né? Muito por conta do que o Caria já comentou relacionado ao tamanho da nossa frota, né? Que a gente ainda tem capacidade de aumentar o volume sem precisar fazer investimentos adicionais. Falando um pouquinho da projeção para frente, a nossa estimativa é manter mais ou menos o mesmo nível de CAPEX para o segundo semestre e concentrado principalmente em intralogística e linha amarela, dado que esse CAPEX, né, a gente faz contra o contrato, né? Então, os contratos, eles acontecendo, a gente faz o CAPEX e mobiliza no cliente, né? Então, nossos esforços estão mais concentrados nessas duas BUs. Não, ficou claro aqui, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Fernanda Recchia, do BTG. Fernando, seu microfone já está liberado. Oi, pessoal, boa tarde. Dois pontos aqui do nosso lado também. Primeiro, eu queria explorar um pouco mais a questão de precificação em plataforma elevatória, principalmente no que diz respeito à pressão de máquinas chinesas, né? Queria entender se esse tema aí já se normalizou, vocês ainda continuam tendo pressão, principalmente nas máquinas leves, que acho que, pelo que a gente tinha conversado ali, eram onde vocês estavam sentindo mais pressão. E o segundo ponto é com relação à provisão. A gente viu aí um aumento de PDD nesse release. Queria entender como é que está a cabeça de vocês aí para o segundo semestre, se vocês acham que é, tem risco ainda de continuar subindo. Oi, Fernanda, boa tarde. Vou começar aqui falando um pouquinho sobre a questão da PCE, né? De fato, o aumento da PCE, ele é reflexo do cenário atual do mercado, né? Porque com a taxa de juros elevada, as empresas começam a ficar bastante pressionadas e com uma situação financeira pior, né? Inclusive, os dados do Serasa têm mostrado isso. E o que a gente tem feito dentro de casa é constantemente monitorar, né, a gestão desses contratos, a dinâmica econômica dos clientes, para a gente estar mitigando esses riscos de aumento da inadimplência, né? A gente tem adotado algumas iniciativas, né, a maior diligência nas análises de crédito, a gente tem reduzido o aceite de novos contratos em players
que a gente considera que são mais arriscados financeiramente. A gente está cobrando multa e juros com mais vigor dos contratos com pagamentos em atrasos. E a gente também está sendo mais ágil na retirada dos equipamentos, né? Quando os clientes não fazem o pagamento na data combinada, né? Então, todas essas ações estão ajudando a companhia a manter a inadimplência, né? Naquele patamar que eu comento de 2,5% sobre a receita, para controlar aí, a gente mitigar a questão geral da inadimplência de mercado. Na tua primeira pergunta, Fernanda, com relação à precificação, acho que vis-à-vis ao segundo trimestre do ano de 2024, se a gente olha, a gente teve, e lembrando um pouco do histórico, a gente volta para patamares melhores no terceiro e no quarto trimestre do ano passado. Vis-à-vis aos patamares que a gente subiu os preços, eles estão, né, marginalmente um pouco menores para equipamentos menores, né, como mesmo você comenta. A gente continua monitorando, né, o que vai acontecer aí no segundo semestre com demanda, e aí potencialmente tem riscos, obviamente, de isso se refletir em preços menores para esses equipamentos de entrada. Mas ainda a gente não tem esses efeitos diretamente no nosso resultado do segundo trimestre deste ano de 2025. Tá ótimo, pessoal. O Caria, e aí, só você me permite um follow-up nessa questão de máquinas chinesas. Como é que está o nível de estoque de máquinas chinesas? Dos fabricantes, eles estão bastante estocados, né? Eles trouxeram uma volumetria parecida com a do ano passado, mas as vendas estão menores do que aconteceram no ano de 2024. Tá ótimo. Obrigada, pessoal. Boa tarde aí. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então você deve ativar o microfone para fazer perguntas. Nossa próxima pergunta vem de Gabriel Frazão, do Bank of America. Gabriel, seu microfone já está liberado. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela oportunidade aqui. Seria um follow-up sobre a pergunta do PCE. O primeiro ponto, se quando tem a retomada do ativo desse contrato que teve PCE, se vocês esperam realugar ou vender esse ativo e se o aumento do PCE que aconteceu no segmento de rental ele foi concentrado em contrato de curto prazo ou se também teve no contrato de longo prazo. Oi, boa tarde, tudo bem? A PCE, que eu comentei de retirada de máquina, está muito mais atrelada aos contratos de curto prazo, né? Nos contratos de longo prazo, a gente tem uma PCE muito mais controlada, né? Dado o porte do cliente e dos equipamentos estarem muito no core business dele, né? Então, acho que com isso eu respondo aí a sua pergunta. Certo? Ficou super claro, Renata. Obrigado. Nada. Nossa próxima pergunta vem de André Ferreira, do Bradesco BBI. André, o seu microfone já está liberado. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui. Parabéns pelo resultado. Eu tenho duas aqui. A primeira é um follow-up, na verdade, no CAPEX. Só para confirmar o entendimento. Alguns meses atrás, se eu não me engano, a intenção era de que o CAPEX desacelerasse no segundo semestre, porque no primeiro semestre era mais CAPEX que já estava contratado. Só para confirmar o entendimento de que não, agora vocês estão vendo mais oportunidades, então o ritmo deve ficar nesses mais ou menos 300 milhões no segundo semestre. E a segunda, para explorar um pouquinho a aquisição da Next, basicamente, o que deixa vocês mais animados assim, com a aquisição? São a máquina que complementa o portfólio, penetração de setor, geográfica, os sistemas, a tecnologia, a operação remota, é, ou talvez a escala que a Mills consegue trazer para a Next. Enfim, só se abrir espaço aí para vocês explorarem também. Oi, André, boa Obrigado. tarde. Começando aqui pelo CAPEX, né? De fato, a gente tinha anunciado que ia fazer um CAPEX um pouco menor, mas que conforme os contratos forem surgindo, a gente ia alocando capital, né? E de fato, a gente tem fechado alguns contratos e que demandam CAPEX adicionais, tá? É bem nessa linha aí que você imaginou. Bom, acho que só um follow-up aqui com relação também ao CAPEX, assim, acho que o segundo semestre, como a gente já vem falando, talvez seja um pouquinho menor em CAPEX orgânico do que no primeiro semestre. A gente acabou concentrando bastante no primeiro semestre,
e o segundo semestre vai ser muito mais add-ons, conforme a gente vai tendo necessidade de complementar equipamentos aos contratos que a gente for fechando. No tema de Next, a gente está assim, bastante motivado com vários ângulos, tá? Assim, então, primeiro, a qualidade dos equipamentos, né? Então, como vocês sabem, a gente sempre foca em equipamentos Tier 1, nos equipamentos de pesados, né? Majoritariamente são Caterpillar, que é muito parecido com a nossa frota, então é um plug and play, né? De modelos de máquina, de conhecimento que a gente traz também. Eles têm uma base técnica bastante robusta, pessoal bastante treinado pela própria Caterpillar, que isso é bastante importante também para a gente. Traz contratos integrados também com intralogístico, com geradores e plataformas elevatórias, fazendo uma complementaridade bastante forte com nossos próprios contratos e a nossa visão, né, multiplataforma. Tem um contrato tem conhecimento, né, contrato com o conhecimento e o know-how de aplicação e utilização de equipamentos a controle remoto, a radiofrequência, operar em regiões e áreas de risco em nossos clientes, operando remotamente, né, sem pessoas embarcadas no equipamento. Então, tem uma série de fatores, André, que nos deixam aí bastante felizes e contentes aí com o signing. E só para acho que trazer um pouco de cor, a gente aí está monitorando todas as CPs, as condições precedentes, para que a gente possa aí dar continuidade para o closing dessa aquisição. Super claro. Obrigado e boa tarde. Tá, gente? Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Felipe Nielsen, do Citi. Felipe, o seu microfone já está liberado. Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigado por pegar a minha pergunta. Parabéns aí pelo resultado. Eu queria explorar um pouquinho, entender um pouquinho de vocês, mais essa cabeça de contrato de longo prazo. Vocês têm evoluído bem, chegaram a 50% da receita. Agora com todo esse foco em investimento em pesados, investimento em intralogística, às vezes uma demanda puxando um CapEx maior do que vocês esperavam no começo do ano. Qual que é digamos que o tamanho ideal, quanto vocês esperam chegar em termos de contrato de longo prazo e em termos de breakdown entre as unidades também, para puxando a pergunta anterior, não perder o foco em leves, né? Só para entender o quanto que a gente poderia ainda ver dessa expansão dentro desse segmento. Obrigado. Felipe, a estratégia nossa de equilibrar contratos de curto prazo e de longo prazo não quer dizer que a gente, obviamente, desgoste do negócio de curto prazo. Acho que o ponto principal em termos estratégicos é equilibrar, ter um pouco mais de previsibilidade de receita, previsibilidade de fluxo de caixa, né, para que a gente possa, obviamente, navegar num Brasil também sempre complexo. Os contratos de curto prazo, usualmente, a gente gosta bastante porque eles normalmente têm yields maiores, né? Pelo risco da ociosidade, você acaba utilizando yields maiores, equilibrando, então, a produtividade no ano daquele ativo, né? Então, de uma certa forma, não tem uma fórmula, a gente também não abre, olha, queremos fazer 50, 60, 40, 70, 30, enfim, mas idealmente tendo um pouco mais de melhora, né, no cenário macroeconômico, os negócios de curto prazo, eles aceleram por consequência disso, né? E a gente aí vai estar bem posicionado para a gente poder, né, continuar crescendo. O ponto de perda de foco de plataformas aéreas é pelo contrário, né? Toda vez que a gente entra em contrato de longo prazo, começam a aparecer oportunidades de a gente, né, adicionar plataformas elevatórias nesses contratos, dando mais aderência, né, aumentando também o switching cost, aumentando também, né, o share of wallet dentro daquele cliente. Então, são oportunidades adicionais que a gente enxerga entrando nos contratos de longo prazo e colocando plataformas elevatórias ou vice-versa, nos contratos que a gente tem de plataformas elevatórias, a gente coloca equipamentos de longo prazo nos nossos clientes. Então, acho que é uma combinação bastante forte que a gente tem, e a gente utiliza toda a capilaridade nossa de 65 filiais para os contratos de curto prazo, e agora o que a gente vem acelerando é utilizar essas
filiais para que a gente possa também ganhar mais tração, melhor serviço para os contratos de longo prazo. Então, é um equilíbrio bastante interessante, a gente ter e conseguir navegar tanto nesse giro quanto nos contratos de longo prazo. Perfeito, ficou claro. Muito obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o microfone para fazer perguntas. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passamos ao senhor Sérgio Caria para que eles façam as considerações finais. Obrigado a todos pela participação e pelo interesse da nossa videoconferência. Lembrando que nossa equipe de Relações Investidores continua à disposição para caso haja mais dúvidas ou perguntas. Muito obrigado a todos e boa tarde. A videoconferência de resultados da Mills está encerrada. Em caso de dúvidas, enviar sua pergunta para o time de Relações com Investidores através do e-mail ri@mills.com.br. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.